Boa noite. Hoje estamos a gravar mais um vídeo neste nosso canal. Depois de falarmos dos direitos fundamentais, da contestação, aliás, da petição inicial, tanto no direito civil bem como em sede de contencioso administrativo, hoje nos ocupa falarmos da contestação. Primeiro, vamos falar da contestação no âmbito do direito civil comum, ao abrigo do artigo 488 do Código do Processo Civil. Afinal de contas, o que vai ser a contestação? No nosso humilde entendimento, a contestação é o exercício do direito de contraditório conferido ao réu ou um outro interessado para contrapor os fatos trazidos na petição inicial pelo autor. É o complemento de um direito fundamental previsto nos termos do número 1 do artigo 62 da Constituição da República de Moçambique, que é o direito à defesa. Então, esta defesa é exercida em sede da contestação se estarmos perante a um processo civil. E na contestação, a par da petição inicial em que o autor traz todos os elementos para suportar a sua posição e, consequentemente, a procedência do seu pedido, também na contestação o réu tem a faculdade, tem um direito de apresentar os elementos pelos quais entende obstar para que a petição inicial não produza os efeitos desejados pelo autor. E o artigo 488 nos diz que na contestação deve o réu individualizar a ação e expor separadamente as exceções que deduzam os fatos, as razões de direito e as conclusões da defesa. Com a contestação, deve, desde logo, juntar documentos de prova e apresentar o rolo de testemunha, e também com a faculdade de querendo requerer outras provas. Ou seja, estamos a dizer que contestar uma petição inicial em processo civil significa, numa linguagem mais barata, mais simples de se entender, significa contrapor, contradizer cada argumento trazido na petição inicial. E não podemos esquecer também que na contestação, todos os fatos trazidos pelo autor na petição inicial devem ter alguma resposta do réu, quer resposta positiva ou resposta negativa. A resposta negativa é, por exemplo, se o autor diz na petição inicial de que entre o autor e réu houve um fato jurídico, ou seja, de forma mais tradicional, mais simples, entre o autor e réu celebraram um acordo pelo qual o réu era obrigado, no fim da execução daquela atividade, prestar um relatório ao autor e, consequentemente, pagar pelos serviços usados pelo mesmo, num valor de 300 mil meticais. E também de que entre o autor e o réu houve a aceitação de ambas partes que aquele contrato poderia produzir efeitos tanto para o autor como para o réu, na medida em que
a obrigação do autor era apenas de fornecer a maquinaria e o réu de pagar o serviço pelo uso das máquinas. Mas simplesmente o réu não pagou o valor das máquinas e, consequentemente, colocou-se em mora. Então, esses fatos trazidos da petição inicial, o réu deve atacar cada um deles, dizendo, por exemplo, se reconhece de que ele com o autor houve uma relação jurídica, contratual ou não. Se houve, dizer que sim, houve, concorda, e é verdade. Mas já não é verdade de que eu tinha a obrigação de pagar a ele, porque o nosso acordo, como prova a cláusula X do contrato, o nosso acordo era ele me fornecer as máquinas, eu prestava os serviços e quando houvesse clientes que poderiam querer aqueles serviços, aí iríamos dividir os lucros. Então, nessa fase, o réu já está a contradizer de forma contrária os fatos trazidos na petição inicial. Então, está a contradizer os fatos trazidos na petição inicial de que não é aquela forma como o autor tentou produzir e interpretar a petição inicial. E também pode o réu dizer, no exemplo que eu estou a colocar, de que não está a dever nenhum valor. Até porque, pelo contrário, ele ocupou-se muito tempo naquela empreitada, naqueles serviços, mas não tiveram clientes. E por isso, o desgaste das máquinas foi pelo uso normal. E ninguém teve vantagem nessa relação. Então, isto é que é contestar os fatos. Mas há um cuidado que devemos ter com o artigo 490. Fala do ônus de impugnação especificada. Isto significa que o réu, ao contestar, deve ter o cuidado de tomar posição, ou seja, de responder admitindo que aconteceu ou não aconteceu cada fato trazido na petição inicial, artigo por artigo, todos os elementos trazidos na petição inicial, sob pena de, não o fazendo, este fato ser considerado assente, ou seja, porque ele não contradisse, logo é verdade. Então, devemos ter esse cuidado com as contestações, porque às vezes eu vejo algumas contestações dos outros colegas que apenas dizem não constitui verdade de que o réu celebrou um contrato de trabalho com a RE. Também não é verdade de que o trabalhador exercia as suas funções na tesouraria. É um exemplo. Mas, no entanto, esqueceu, naqueles fatos, negar de que o trabalhador não recebia o salário, por exemplo, de 50 mil. Negou todos os fatos, contestou todos, contradisse, quer dizer, opôs-se a todos os outros fatos, mas esqueceu um fato. Não se opôs sobre o salário, que de jure. Se você nega tudo, mas na petição está claro que nesta relação o autor, porque é um processo laboral, por exemplo, que o autor recebia 50 mil mensais e você deixou passar esse fato, não contestou, não se opôs. Qual é o entendimento? E eu, a representar o autor, vou dizer, não, mas disso. Apesar do réu ou da RE estar a negar de que celebrou um contrato de trabalho com o autor, que o autor exercia as funções de tesouraria, que o autor foi despedido sem justa causa. Mas há um fato que a RE não impugnou, não negou, não contestou, admitiu de que o autor tinha um salário de 50 mil meticais. E como que admite um fato de que o autor tinha um salário de 50 mil meticais se nunca foi trabalhador dele? Então, logo, há que aferir a exatidão
dessas afirmações constantes na petição inicial como na contestação. Então, na contestação, teremos que prestar atenção sobre o ônus de impugnação especificada, que o réu tomar posição sobre cada fato articulado na petição inicial. Mas também, o número 3 do artigo 490 diz que não é admissível a contestação por negação. Ou seja, você não vai contestar dizendo não é verdade, 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 não é verdade. Ponto. Não. Terá que dizer não é verdade porque deve justificar, deve sustentar o porquê que não é verdade, porquê que aquele fato não constitui a verdade. Então, é dessa forma como acontece, como deve ser entendido o exercício de direito ao contraditório na contestação. Mas também o artigo 487 já diz que a contestação pode ser por impugnação e pode ser por exceção. Então, defende-se por impugnação quando contradiz os fatos articulados na petição inicial ou quando afirma que os fatos não podem produzir o efeito jurídico pretendido. Ou seja, impugna quando diz o contrário daqueles fatos traduzidos na petição inicial. Ou também quando afirma de que aqueles fatos, aquelas palavras escritas na petição inicial, não pode ter como consequência aquilo que o autor pretende. Por exemplo, num contrato de compra e venda de um imóvel, mas, no entanto, não foi celebrada a escritura pública. Apenas fizeram uma declaração lá no bairro. E o réu negou entregar a casa ao autor, ao comprador. E o comprador entende ingressar no tribunal com um processo, alegando que eu comprei a casa e junta a declaração como prova e quer que seja entregue a casa. O réu, neste caso, pode impugnar os fatos, dizendo que é verdíssimo. Esta ação, esses fatos, não podem produzir os efeitos que o autor pretende, porque legalmente a compra e venda só é aceitável, só é admitida quando for celebrada por escritura pública, nos termos do artigo 875 do Código Civil. Então, nesses casos, o autor pode impugnar o efeito jurídico daqueles fatos que o réu, aliás, que o autor pretende que sejam considerados. Era só para confirmar o artigo 865 do Código Civil, na verdade é este mesmo, que fala que o contrato de compra e venda de bens imóveis só é válido se for celebrado por escritura pública. Então, é dessa forma como deve-se perceber. Mas, no sentido contrário, é a defesa por exceção. Defende por exceção quando o réu invoca fatos de que aquela ação não pode produzir o efeito desejado. Esses fatos devem ser impeditivos, modificativos ou extintivos. E nós encontramos as exceções nos termos do artigo 493, tem exceções perentórias e exceções dilatórias. 494 fala das exceções dilatórias e 496 das exceções perentórias. Então, numa outra sessão, iremos falar no contexto dessas exceções, como funcionam as dilatórias e perentórias. E para hoje é tudo. Muito obrigado. Não deixem de se inscreverem no canal, ativem o sino de notificações, espalhem o vídeo para os demais, de modo que o canal cresça e tenham acesso aos conteúdos. E acredito que vamos também melhorar quanto aos vídeos. Vamos melhorar. Tenhamos fé. Muito obrigado.